não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Agora, em geral, vamos dizer, eu acho que a sociedade brasileira, as pessoas não estão sendo preparadas para a aquisição de alta cultura porque elas fecham num corpo de crenças e reações muito cedo e criam um sistema de repulsas. Que é, assim, no fim das contas, é o medo da experiência, é o medo da imaginação, é o medo de sonhar. Né? Agora, veja, se você sonhou que você matou a velhinha, na verdade você não matou velhinha nenhuma. Você apenas viu uma possibilidade, você viu uma tentação e não caiu nela. Então qual é o problema? Hã? Agora, no Brasil você vê isso aí, de acordo com o corpo de crenças e de valores que consolidou no sujeito, às vezes aos 15 anos de idade, né, ele já tem uma repulsa por tudo aquilo que seja contrário àquilo, ou que pareça contrário. Então, evidentemente, é um provincianismo, fica cada um, né, cada um é uma alminha pura, uma alminha virgem, que não pode ser exposta à tentação. Então cada um fica, vamos dizer, se fechando dentro de uma redoma para não ser atingido por informações que possam abalar a sua alma. Então acabou a educação. Então quer dizer, você, como também a sociedade exige que cada um já tenha opinião formada entre os 15 e os 20 anos, então ninguém pode aprender coisa nenhuma. No processo de educação, você veja, Aristóteles entra na Academia Platônica com 18 anos e sai com 38. É só aí que ele começa a ensinar. Então ficou 20 anos. Quer dizer, é normal, um período de aprendizado de 20 anos é inteiramente normal. Mas no Brasil, aos 17, as pessoas já têm que ter convicção firmada. Então, ele é comunista, ele é católico, ele é evangélico, ele é, sei lá, macumbeiro, é espírita, qualquer coisa, tá entendendo? Não aceita, então, o estado de dúvida. E, como eu já expliquei 1000 vezes, a tolerância para com o estado de dúvida é a condição absolutamente necessária dos estudos. Se você quer fazer uma personalidade intelectual que seja abrangente, poderosa, etc., etc., você vai ter que passar por dúvida muito tempo. E a dúvida não é incompatível, vamos dizer, com algumas crenças fundamentais, desde que essas sejam muito sinceras. Desde que, veja, muito sinceras e sejam, por assim dizer, crenças tão gerais, tão universais, que nenhum fato possa abalá-las. Agora, se você já tem crenças quanto ao mundo dos fatos, quanto ao mundo histórico, quanto à sociedade, quanto a todos os valores, aí não dá. Vou dar uma pergunta aqui no... Fala. O Euclides. Uhum. Ele não era uma pergunta, ele está pedindo para você analisar a influência da leitura dos clássicos à luz dos movimentos gaysistas, freudianos, dos estudos culturais. Uhum. Bom, acontece que todas estas escolas, vamos dizer, elas já entram nessa leitura com um objetivo determinado. Não é isso? Então, vamos dizer, é a promoção de uma determinada agenda. Então você vai ter que, por exemplo, reinterpretar toda a história universal, né, à luz da posição da mulher, mas não da mulher tal como ela existiu historicamente, sim da mulher de hoje. Né?
Então, o que é uma mulher feminista? Uma mulher feminista é beneficiária de um Estado democrático altamente desenvolvido, onde ela é cercada de proteções por todos os lados, onde a qualquer momento, se ela tem uma disputa com um homem, ela pode convocar 40 homens contra aquele, ou 100 homens, ou 1000. Não é isso? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem esta instituição, a mulher chega na delegacia e diz: o meu marido disse que vai bater em mim. Dela dizer isto, o cara não bateu ainda. O sujeito já é posto para fora de casa e tem que pagar pensão de alimento, etc, etc. Então, isso quer dizer que o Estado, que é constituído basicamente, vamos dizer, de homens, fornece à mulher uma proteção que a torna mais poderosa do que um homem. Não é isso? Então, esta mulher que nasceu nesta circunstância, ela começa a comparar a situação dela, a analisar a situação de mulheres do século II, ou III, ou do século X a.C., como se esta mulher já tivesse todos esses direitos que lhe foram assegurados pelo Estado moderno. Então, a história vai aparecer como a história da opressão das mulheres. Isso é claro que, vamos dizer, esse é um erro de leitura, em primeiro lugar, né? Não, eu já escrevi um texto chamado Breve História do Machismo, não sei se vocês leram. É uma sátira, evidentemente, mas é uma sátira científica, aquilo corresponde à realidade das coisas. Você imagina, por exemplo, uma sociedade mais primitiva, onde a vida está constantemente exposta a riscos de ordem física, a certas catástrofes naturais, a ataques de animais, etc, etc, e onde a sobrevivência depende da força física do homem. Então, o homem se torna naturalmente o protetor, e é natural que o protetor tenha autoridade. Não é isso? Assim como, por exemplo, sei lá, num estado de guerra ou estado de sítio, então a autoridade militar, ela adquire um poder absoluto sobre as pessoas, não dá tempo de discutir. Não é isso? Por exemplo, numa guerra você não pode tomar decisões democraticamente. Não é isso? Então, situações de emergência, de periculosidade ou de dificuldade, automaticamente enfatizam o poder do macho. Não é porque o macho quer oprimir, é porque não tem outro jeito. Não é isso? Então, eu conheci uma velhinha mexicana que ela teve 18 filhos. E ela precisava de filhos, porque para trabalhar na lavoura era trabalho pesado. Então ela dizia: la necessidade hace parir hijos machos. Essa necessidade, né? E ela tinha razão. E se tivesse um monte de filhas mulheres, bom, ia ser um problema. Então isso sempre foi assim, quer dizer, essa situação foi imposta pelas condições físicas do planeta Terra. E fica difícil entender. Para quem foi criada dentro de uma outra sociedade completamente diferente, né? Sociedade que não tem 200 anos de idade, ela não pode esquecer isso. Quer dizer que a experiência que a pessoa vive numa democracia moderna é uma experiência, de certo modo, inédita para o restante da humanidade. Quer dizer, o simples fato de você ter, vamos dizer, um monte de garantias constitucionais e legais, fala, bom, a maior parte da humanidade não teve isto. E note bem, isso só foi possível de aparecer quando aparece a economia capitalista e ela se desenvolve de uma maneira extraordinária e, de certo modo, vamos dizer, o desafio da subsistência imediata está vencido. Aí pode aparecer tudo isso. Antes não podia. Não é que as pessoas não inventaram a democracia porque elas eram atrasadas. Falam, não, elas não têm os meios materiais. Quando você não tem o meio material de fazer uma coisa, você não faz. E você não pode ser condenado por não ter feito. Não é isso? Ou, por exemplo, nós temos horror da escravidão. Mas nós não entendemos que durante a maior parte da história humana a escravidão era o único meio de organizar a economia. O Império Romano viveu da escravidão, tempão. Não porque fossem uns bárbaros, eles não tinham máquinas. Então é depois que você começa, né, a mecanizar a indústria, a agricultura, etc. Bom, o trabalho escravo acaba desaparecendo, porque ele não faz mais sentido. Então nós não podemos dizer que essas instituições são bárbaras. Elas simplesmente eram uma imposição de uma situação física intolerável. E de quem é a culpa? A culpa é do planeta Terra, onde nós vivemos.
Mas agora, por outro lado, é fato que pessoas que têm, vamos dizer, uma formação ou conservadora ou cristã têm uma dificuldade tremenda de entender o raciocínio dessa gente. Cria uma repulsa. Você não compreende o que eles estão dizendo. O que é outro perigo também. Porque, afinal de contas, você percebe, o que é gaysista, feminista, etc. É gente como nós, tem basicamente os mesmos impulsos, as mesmas emoções. E se chegaram às conclusões a que chegaram, por algum motivo foi. Ou seja, é porque a experiência dele o induz a chegar a essas conclusões. Às vezes a experiência pode ser muito limitada ou provinciana, e de fato é, na maior parte dos casos. Mas se você não é capaz nem de compreender a mente provinciana, como é que você vai entender a mente de um gênio como Platão ou Aristóteles? Você não vai compreender. Você tem que compreender que, às vezes, certas necessidades humanas banais, elas podem ser negadas ou frustradas durante muito tempo e se tornar um centro de atenção obsessiva. Né? O negro, por exemplo, que reinterpreta toda a história humana à luz do gaysismo, o que ele está fazendo? Quer dizer, a necessidade que ele tem de ser aceito e aprovado tal como ele é tão intensa que ele tem que modificar toda a cosmovisão em função disso, em função desse detalhe. Claro que existiram ao longo da história inúmeros caras homossexuais que não eram assim. Se você pega o livro do Ian Forster, por exemplo, o romancista inglês, ele era homossexual. Mas isso simplesmente não aparece no seu romance. Quer dizer, ele não está vendo o mundo inteiro em função do seu drama sexual. Ele se sobrepõe a isso, né? Mas, em certos casos, a necessidade ou sexual, ou econômica, ou social, ou emocional, se ela for muito negada, o indivíduo vivenciá-la como sendo muito negada, ela pode se tornar, vamos dizer, o eixo de toda a cosmovisão dele. Porque ele, evidentemente, vai ser uma coisa deformada, ele vai perder o senso das proporções. No fundo, é só esse o problema, o problema de perda de senso das proporções. Então, fazer uma imaginação disforme, por assim dizer. Mas também pode haver uma imaginação disforme pelo motivo contrário. Quer dizer, do indivíduo ser muito cristão, muito apegado à moral cristã, então ele não consegue entender que outras pessoas tenham vivenciado experiência diferente. Ele tem horror. Né? Quer dizer, o sujeito confunde entre uma postura moral que diz que tal ou qual coisa é pecado, tá certo? E a repulsa diante da pessoa que personifica esse pecado. É fácil você dizer que negócio, devemos odiar o pecado, mas não o pecador. É fácil dizer isso, mas na verdade isso é impossível, né? Porque o pecado é só uma ideia abstrata. O que você vê são realmente os pecadores, né? Então você acaba sempre odiando os pecadores. E daí você não entende mais nada. Então, em todos os casos, você vê que existe uma resistência, existe ao mesmo tempo uma ambição de você ampliar a sua consciência, um desejo disso, e existe um medo disso. Né? Mas isso é como qualquer prática que implica algum desafio. Você quer, mas você teme. Uma das coisas vai predominar. Ou o desejo ou o temor. Enquanto predominar o desejo, você vai continuar crescendo. Mas o estado de dúvida, ele pode chegar, às vezes, a uma situação tão radical que você pensa que você vai ficar louco. Mas quando a gente pensa que está ficando louco, geralmente ele não está. O cara que é louco, geralmente ele pensa que ele é normal, os outros é que são loucos. Eu me lembro que nas memórias do Jung, por exemplo, ele conta que havia uma certa fase da vida dele que a única coisa que ele tinha certeza mesmo era o endereço dele. Ele sabia, aconteça o que aconteceu, eu vou saber voltar para casa.
Mas essa dúvida geral, universal, ela não faz mal nenhum, ela faz parte do aprendizado. Desde que a dúvida seja fundada, vamos dizer, numa confiança profunda que você tem no poder do Espírito, né? Você diz, olha, aconteça o que acontecer, a coisa pode ficar tão confusa, no fim Deus vai me guiar. Se você acredita nisso, você não tem medo de entrar em parte alguma. Mas também você precisa graduar a sua capacidade de se expor a essas coisas. É o problema que ele estava falando, né? Eu vou ler aqui Lautréamont, ou Baudelaire, ou Lord Byron, né? E isso é forte demais para mim, eu não aguento isso, né? O Marquês de Sade. Se você sente isso, você para de ler, deixa para ler depois. Ou não lê nunca, sei lá. Ninguém é obrigado a ler tudo. Né? Agora, vamos dizer, onde você vê uma visão demoníaca, tá certo? Negativista da realidade, né? Pelo menos na sociedade brasileira, mas um pouco aqui também, o pessoal é impelido a buscar, de preferência, essas coisas. Quer dizer, onde você vê que tem um sujeito, bom, o camarada é totalmente pervertido, sadomasoquista, etc. É lá que você vai. Né? Em primeiro lugar, com 14 anos de idade. Eu vou ler aqui o Michel Foucault. Né? Assim não dá. Também você não pode esquecer que, graças à influência do marxismo e da psicanálise, sobretudo, existe um certo prestígio, vamos dizer, da má vontade, da ranhetice e da acidez. Isso é influência da escola de Frankfurt, é preciso criticar tudo, é a crítica radical de tudo quanto existe, como chamava Marx. Então você tem que olhar o mundo com o espírito de ranheta. Né? E as pessoas não percebem, na medida em que elas fazem a crítica radical de tudo quanto existe, elas estão se colocando acima de tudo quanto existe. Não tem nenhum problema de você fazer a crítica, desde que você a faça com modéstia. Não é isso? E se você faz com modéstia, você vai entender que nem tudo é criticável. Se você, vamos dizer, como eu expliquei ontem, quer dizer, a leitura é, sobretudo, a busca, vamos dizer, de uma forma por trás do caos, por trás da opacidade da experiência, uma forma que, de certo modo, organize a experiência e que te faça vislumbrar algo da luz que está por trás. Este é o objetivo. Mas se você já decretou que não existe luz nenhuma, que tudo são trevas eternamente, então você só vai querer adensar cada vez mais essa treva. Mas eu acho que esse é um risco que vocês não correm. Que isso aqui, afinal de contas, não é a USP. Quer dizer, esse espírito de crítica e de revolta perante tudo, né, que, ao mesmo tempo, protege de toda a crítica a fonte da crítica. Né? Isso aí, evidentemente, vai incapacitar você para qualquer estudo sério. Por exemplo, tem pessoal aí que está lendo Antônio Gramsci há muito tempo. Eu digo, mas nunca voltaram os instrumentos críticos do Gramsci contra o próprio Gramsci. Porque, se você ver bem, o Gramsci não está ensinando nada de positivo, ele só está ensinando como é que você destrói uma sociedade para você tomar o poder. Partindo do princípio de que você representa o único valor positivo existente. E é claro que essa premissa ela é altamente questionável. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.